Aleluia, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor, nesta manhã por esse momento. Ó Senhor, até aqui nós temos adorado, amado o Senhor, o Senhor tem nos guardado e nós estamos felizes, Senhor. Nos sentimos bem-aventurados, nos sentimos abençoados. Aleluia. Agora nos abençoe também com a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Bom, irmãos, o título da mensagem desta manhã é o Espírito, a bênção do Evangelho pregado a Abraão. Nós estamos continuando, então, a sequência de mensagens sobre o livro de Gálatas, e nós estamos, neste momento, falando a respeito do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Amém, irmãos? E só para poder posicionar vocês, eu quero contextualizar um pouco. O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem apostólica, juntamente com Barnabé, ele passou pela região da Galácia. Então, ali naquela região, eles pregaram o Evangelho e igrejas foram levantadas. Então, pelo menos, nós temos o registro de 4 igrejas que foram levantadas ali na região da Galácia. Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos. E então ele seguiu a viagem, depois ele retornou, né, e estabeleceu presbíteros nessas igrejas e completou a sua primeira viagem junto com Barnabé. Foi uma viagem onde eles sofreram bastante. Para os irmãos terem uma ideia, quando chega em Listra, Paulo foi apedrejado e Paulo, de acordo com o que está registrado em Atos, foi dado como morto. Ele foi arrastado pelos seus agressores e lançado no lixão da cidade, que fica na porta da cidade, na entrada da cidade, onde eram depositados animais mortos. Então Paulo foi lançado ali. E de repente Paulo se levantou, depois de um apedrejamento, ele se levantou e seguiu viagem. E seguiu viagem, tá certo? Não ficou em recuperação, não foi para a UTI, tá certo? Não ficou na casa ali de Timóteo, né? De Lloyd, de Eunice, tá certo? Ele seguiu viagem porque queimava dentro dele um encargo do Evangelho. Então nós chegamos agora na segunda viagem. Quando nós estamos na segunda viagem apostólica de Paulo, já não é Paulo e Barnabé, mas Paulo e Silas, com uma responsabilidade de levar para as igrejas visitadas as decisões que aconteceram em Jerusalém a respeito do acolhimento dos crentes gentios. Então, Paulo e Silas começam viajando, eles passam pela Síria, eles passam pela Cilícia, que é a região de Paulo, onde havia igrejas, e depois eles seguem para Derbe, seguem para Listra. E ali em Listra, irmãos, Timóteo é agregado àquela comitiva. E também, mais para frente um pouco, o próprio autor da carta, do livro de Atos, né, Lucas, ele também é agregado, né, a essa comitiva. E, irmãos, realmente é tudo muito maravilhoso, porque depois ele tem aquela visão do varão macedônio, eles seguem adiante, entram no que é hoje o continente europeu, eles passam pela Macedônia, atualmente uma parte é a Grécia, descem para Atenas, região da Caia, e Paulo para em Corinto. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque em Corinto, quando Paulo chega em Corinto, ele escreve essa epístola aos Gálatas, tá certo? Então ele já viu que aquelas igrejas tinham muitos problemas, ele obteve informações, ele passou também, por ocasião da segunda viagem dele, por ali. Então muitas coisas aconteceram, tá certo?
E então ele acaba escrevendo uma epístola que é uma epístola circular. Você sabe o que é uma epístola circular? Uma epístola circular é uma epístola que circula entre igrejas de uma região, tá certo? No caso, a carta de Paulo aos Gálatas é para atender a necessidade de pelo menos aquelas 4 igrejas, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Então, irmãos, aí nós temos esse contexto, e nós vamos entrar agora a partir do capítulo 3. Nós vamos ver o capítulo 3, é um capítulo onde Paulo, ele realmente está muito inspirado, irmãos, cheio da palavra e cheio do encargo. Vou ler, primeiramente eu vou ler Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, tá bom? Diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, por aqui a gente vê a motivação de Paulo ao escrever essa epístola. É para corrigir, trazer correção, porque judaizantes passaram pelas igrejas da Galácia e contaminaram os irmãos com esse outro evangelho, com um evangelho diferente, uma palavra cheia de heresia, onde eles tentavam levar os irmãos da igreja à prática da lei do Velho Testamento e da circuncisão. Então era uma mistura a religião dos judaizantes. Eles misturavam algo novo que eles aprenderam por meio do evangelho de Cristo, mas eles misturavam com a religião do judaísmo, e essa coisa híbrida e maligna eles levaram para as igrejas da Galácia. Então Paulo está admirado, admira-me que vocês tenham passado tão depressa do evangelho de Cristo. Eu estou admirado com essa situação. Então nós chegamos aqui no capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Essa palavra insensatos, para os irmãos perceberem a gravidade da situação, tem uma tradução que é da Bíblia Judaica Completa, que ela não usa a palavra insensatos, ela usa a palavra estúpidos. Ó Gálatas estúpidos, quem vos fascinou? E na verdade, essa palavra fascinou, que pode ser também quem vos seduziu, quem vos contaminou. Uma palavra muito mais forte Paulo usa no grego é quem vos enfeitiçou, como que por encanto enganaram vocês. As pessoas enganaram esses judaizantes, enganaram vocês, levando vocês do evangelho de Cristo para um outro evangelho que não é um evangelho. E aí Paulo usa algumas palavras, irmãos. Quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. E aqui vale uma observação que Paulo está fazendo, referência a uma passagem do Velho Testamento ali em Números 21. Porque essa palavra exposto é a mesma palavra grega, também usada em Números capítulo 21, versículo 9. Por que eu estou falando grego no Velho Testamento? Eu estou falando da Septuaginta. Porque as igrejas primitivas, as igrejas dos primórdios, as igrejas que não faziam parte do mundo judaico, as igrejas que estavam no mundo gentil, os irmãos daquelas cidades, das várias cidades, eles falavam dialetos, mas também eles tinham uma segunda língua, que era o grego. Então, eles conheceram o Evangelho, conheceram a palavra de Deus, conheceram as Escrituras, o que o judeu chama de Torá, o Pentateuco, eles conheceram por meio da Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento. E na versão grega do Velho Testamento, essa palavra exposto está ali em Números capítulo 21, 9.
que diz o seguinte: fez Moisés uma serpente de bronze, expôs essa serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Que situação é essa? É a situação em que lá no povo de Israel, quando saiu do Egito, entrou no deserto, o povo estava num lugar chamado Cádiz, e eles precisavam seguir adiante para entrar na boa terra. Já era a parte final da viagem deles, vamos dizer assim. E os edomitas não autorizaram eles passarem pelo Monte Seir, que é o monte de Edom, que cortava caminho. Então o povo de Israel ficou parado ali naquela montanha por muitos dias, e tem uma versão que fala que eles ficaram por anos parados ali. E o povo entrou na carne, irmãos. E o povo se rebelou contra Deus e se rebelou contra Moisés. E quando eles se rebelaram contra Deus e contra Moisés, se é para se rebelar contra Moisés, já é gravíssimo, irmãos. Mas se levantaram contra Deus, que havia libertado esse povo do Egito, com grandes sinais, grandes milagres, com mão forte tirado o povo do jugo do faraó do Egito. E agora eles se rebelaram contra Deus. Então Deus mandou para o meio do arraial, para o meio daquele povo todo, mandou serpentes. E a Bíblia fala, irmãos, que essas serpentes eram serpentes abrasadoras. Não é serpente de fogo. É uma coisa muito mais interessante, irmãos. É uma serpente que quando pica, libera um veneno. O veneno é abrasador. Quando o veneno entra na pessoa, queima a pessoa por dentro. A pessoa morre. Tá certo, irmãos? Então, quando o povo viu que pecou, recorreram a Moisés. Moisés, então, o que Moisés fez? Moisés pegou uma haste e colocou uma serpente de bronze sobre a haste. E aconteceu que todos aqueles que olhavam, que miravam, que contemplavam aquela serpente de bronze, aqueles rebeldes, pecadores, envenenados, que até aquele momento não tinham morrido, obviamente, olhavam para aquela serpente, eles eram curados. Quando Paulo pregou o evangelho para eles, provavelmente ele usou essa passagem para mostrar qual era a condição do homem sem Deus, em rebelião contra Deus, cheio de pecado. Quem vos enfeitiçou, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? É isso que Paulo está lembrando os irmãos ali das igrejas da Galácia. Versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Olha, irmãos, mais uma pergunta. Quero apenas, mais nada, eu só pergunto isso para vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por que ele está falando pelas obras da lei? Porque os judaizantes levaram os irmãos das igrejas da Galácia a praticar a lei do Velho Testamento. A velha aliança, o velho pacto. Mas agora, por causa da morte de Cristo, a sua redenção, a sua ressurreição, há um novo pacto entre Deus e os homens. Agora não vigora mais ter uma vida debaixo da lei, dos mandamentos da lei. Mas agora, irmãos, é tudo uma questão de fé. É tudo uma questão de viver pela fé. É tudo uma questão de andar pela fé. Foi isso que Paulo pregou para eles. Mas agora, eles estão retornando àquelas práticas do Velho Testamento, irmãos, da Torá. Por que ele fala obras da lei? Porque eles foram contaminados, enfeitiçados por esses judaizantes. Essa palavra pregação da fé, irmãos, é interessante porque no original, pregação é ouvir. Então aqui quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Ouvir da fé.
Esse ouvir da fé, irmãos, eu acredito que ainda é e que foi e que continuará sendo a experiência daqueles que ouvem com atenção a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos o Evangelho da nossa salvação a primeira vez, foi uma palavra que produziu em nós uma reação de alegria, de satisfação. O amor de Cristo inundou o nosso coração. Causou uma reação dentro de nós, já no primeiro dia da nossa nova história com Deus, o novo começo que nós tivemos. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor! Essa reação que nós tivemos quando nós ouvimos a fé, quando nós ouvimos a palavra, chama-se fé. É isso que se chama o ouvir da fé. Amém, irmãos? Então, irmãos, o que agrada a Deus hoje é que nós tenhamos uma vida por meio da palavra de Deus que nós ouvimos dia após dia. Uma palavra que nós ouvimos, que nós lemos, que produz uma reação dentro de nós, produz fé. Essa fé é a nossa força para nós seguirmos adiante. Essa fé não nos permite desanimar. Essa fé não nos permite desfalecer. Essa fé que nós recebemos quando ouvimos a palavra de Deus, que nos impacta, irmãos, nos leva a vencer todas as adversidades. Nós não conseguimos vencer os nossos problemas. Se você tentar vencer os seus problemas por você mesmo, você pode causar mais problemas ainda. Mas quando a palavra de Deus vem, irmãos, que alegria, irmãos. Quando a fé é produzida dentro de nós, nós nos sentimos fortes. Quando a fé é gerada dentro de nós, nós estamos vivendo de fé por fé, de fé em fé, vivendo pela fé. Nós não andamos pelas circunstâncias que nós vemos, nós andamos pela fé, irmãos. Mas isso, irmãos, esse tipo de andar depende de uma atitude que você deve ter de buscar a palavra de Deus. Se você deixar para ouvir a palavra de Deus apenas numa reunião como esta, você vai ser o chamado irmão bully. O que é o irmão bully? É o irmão de pouca fé. Essa é velha, né, irmãos? Essa é velha, bully, pouca fé, pouca fé. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós queremos, irmãos, andar pela fé. Não importa o caos, não importa a vida no meio dos escombros, não importa a vida em meio a tantas derrotas, de tantas pessoas que sucumbiram. O importante, irmãos, é nós seguirmos adiante. Por isso, irmãos, não deixe de ter comunhão diária com o Senhor. Não fique em si mesmado. Separe um tempo no seu dia a dia, um tempo de oração, um tempo de comunhão. Sabe o que é comunhão? Comunhão, você fala e você para ouvir Deus falar. Quando Deus fala, isso é fé. Quando Deus fala com você, você reage, isso é fé. Você fala com Ele, isso é uma bandeirantes, é uma estrada maravilhosa, de mão dupla. Ela vem e ela vai, ela vem e ela vai. Você vai ao Senhor, Deus vem a você. Deus vem a você, você vai ao Senhor. Isso é comunhão, irmãos. Comunhão não é um monólogo. Comunhão é uma conversa. É um diálogo. Irmãos, aquele, irmãos, que passou por todas as eras, tem passado por todos os séculos, aquele que viveu por todas essas experiências até o dia atual, é essa pessoa que quer ter comunhão com você.
Não é alguém tão limitado como eu, tão restrito como eu, tão vulnerável. É o próprio Deus que quer falar com você. Não vale a pena você separar um tempo para estar com Deus. Vamos seguir então, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ver então Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, no caso aí a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Amém, irmãos? Então, estamos claros com relação a isso? Amém, louvado seja o Senhor. Versículo 3. Sois assim insensatos, Gálatas 3:3, que tendo começado no Espírito, quando eles receberam o Evangelho, quando Cristo foi exposto diante deles, o Cristo crucificado. Sois assim insensatos que tendo começado no Espírito, e sejais agora vos aperfeiçoando na carne. Por que aperfeiçoando na carne? Porque uma pessoa que quer cumprir a lei, ela para cumprir a lei, ela exercita a sua carne. Ela vive na carne, ela vive se policiando. Não posso errar, ela está em si mesma. Ela está na sua carne. Ó Senhor, versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, porque quando Paulo esteve no meio deles, muitas tribulações eles passaram, irmãos. Muitos problemas. Quando você creu em Deus, talvez você tenha passado por tribulações, tenha sido rejeitado, tenha tido dificuldades, problemas familiares. Você deixou aquela tradição religiosa que vem de séculos, aquela coisa, a bisavô era assim, e era dessa religião, o avô é assim, o pai é assim, o tio é assim, a tia é assim, todos na família é assim. Mas Jesus Cristo foi exposto como crucificado para você. E você creu. Tá certo? E você creu. Por isso você teve esse novo começo. Por isso você teve esse início. Ó Senhor Jesus, isso nos traz muitos sofrimentos. E certamente isso trouxe muitos sofrimentos para você. Versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir da fé? Então Paulo, ele está com essas 4 perguntas aqui, fazendo com que eles pensem, que eles reflitam na condição deles. Amém, irmãos? Bom, então, primeiro Paulo dá uma balançada neles, né? Tá certo? Paulo vem e quem vos fascinou, tal, né? Mas agora, irmãos, Paulo, ele vem, como você vê na sua Bíblia aí, falar da experiência de Abraão. Então Paulo, ele vem falar para os irmãos das igrejas da Galácia, que Abraão, que é muito reverenciado, e é colocado numa posição muito alta por esses judaizantes, Abraão recebeu o Evangelho. Qual que é o título da nossa mensagem, irmãos? O Espírito, a bênção do Evangelho pregado a Abraão. Foi exatamente isso que Paulo viu. Paulo viu que quando Deus apareceu para Abraão e falou palavras boas e agradáveis para ele, aquela aparição de Deus a Abraão era a vinda do Evangelho para Abraão. Paulo viu isso. Provavelmente quando Paulo esteve nas regiões da Arábia, se retirou, o seu retiro espiritual, para estar com Jesus, como fala em Gálatas capítulo 2, versículo 17, fala que ele esteve nas regiões da Arábia, ele ficou a sós com o Senhor Jesus. Então, irmãos, você também pode ficar a sós na sua região da Arábia, dentro da sua casa. Procure ter essa experiência, amém? Para receber a palavra de Deus. Então, irmãos, Paulo, ele vem então falar para os irmãos a respeito de Abraão. E aqui no capítulo 3, versículo 1, Paulo fala, é o caso de Abraão que creu
em Deus, e isso lhe foi creditado, contado, imputado para a justiça. Quer dizer, aqueles que querem viver pela lei, que andam em si mesmos, no rigor da lei, eles fazem isso para fazer justiça diante de Deus. Mas agora, Paulo diz que aquele homem tão grande entre os judeus, Abraão, ele não foi justificado por obras, por fazer coisas, mas ele foi justificado pela fé. Amém? E aqueles judeus, judaizantes, estavam desviando as igrejas da Galácia para a lei, a fim de que eles, os irmãos das igrejas, fossem justificados pelas obras da lei. Entende o panorama? Consegue ver a situação? Eu não sei se eu estou sendo claro. Estou procurando ser didático, tá? E às vezes eu não consigo. Mas depois depois da reunião, a gente pode conversar se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi creditado, né, que é a melhor palavra aqui, para a justiça. Sabei, como justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Por quê? Porque os judeus, eles diziam sempre, nós somos filhos de Abraão, nós é que somos filhos de Abraão, eles tinham orgulho disso. Mas Paulo fala, não, os filhos de Abraão são aqueles que vivem pela fé. Amém? Louvado seja o Senhor. Ora, tendo a Escritura, agora aqui, ó, o Evangelho, irmãos, está aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então Paulo está falando da revelação que ele teve. Ele viu que o aparecimento de Deus para Abraão foi Deus pré-anunciando o Evangelho, onde Deus justificaria pela fé os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. A Bíblia considera como gentios. Todos nós, tá certo? Graças ao Senhor, o Evangelho pregado a Abraão alcançou a mim e a você. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Agora vamos ver aqui em Atos, capítulo 7, essa história da experiência de Abraão com Deus. A primeira aparição de Deus a Abraão aconteceu aqui em Atos, capítulo 7. Você acredita nisso? Não está em Gênesis. Não está em Gênesis também. É que talvez a gente não tenha atentado para a palavra. Tá certo? Mas aqui, o Estevão, quando ele comparece no Sinédrio, ele fala... Então, Estevão respondeu, varões, irmãos, versículo 2. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã. Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Essa é a primeira aparição de Deus para Abraão. Nessa primeira aparição de Deus para Abraão, Deus fala, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Não falou mais nada. O Deus da glória, ele não viu Deus, porque Deus estava coberto de glória. Foi uma visão muito impactante, muito forte, que certamente Abraão externou. Na verdade, Abrão, ele chamava Abrão, mas a gente vai chamar de Abraão, tá certo? Ele teve o nome dele mudado por Deus. Então, Abraão, ele foi muito impactado, ele falou desse fato, ele contou desse fato para seu pai, para os seus irmãos, para as pessoas próximas dele. Ele contou essa situação, porque você imagina, o próprio Deus apareceu para ele, um Deus glorioso, cheio de glória, irmãos. E falou para ele, Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã.
E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós habitais. Agora, Gênesis capítulo 11. Agora, acredito que você vai entender melhor as coisas. Gênesis 11. 11, versículo 24. Viveu Naor 29 anos e gerou Tera ou Terá em algumas Bíblias. É o pai de Abraão. Versículo 25. E depois que gerou Tera ou Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Vamos ver juntos, versículo 27. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, Naor, a Arã, e Arã gerou a Ló. Versículo 28. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Veja, irmãos, Deus apareceu para Tera. Deus apareceu para Abrão, desculpe. Deus apareceu para Abraão. Abraão viu o Deus da glória. Mas Abraão, apesar de todo o impacto daquela visão, ele vacilou. Ele não saiu. Ele permaneceu ali com a sua família. Tanto que é descrita aqui no capítulo 11, na parte final. Tá certo? Ele esteve ali, irmãos. E aí, Deus, quando faz um chamado, se Deus quer você, e se você foi escolhido por Deus, e se você não atender o chamamento de Deus, e se Deus quer você, algumas coisas vão acontecer na sua vida, para que você realmente cumpra esse chamamento. E o primeiro fato que aconteceu aqui, foi no versículo 28. Morreu Arã. Morreu Arã, irmão de Abrão. Pense como eu estou pensando, tá certo? É por aí, irmãos. Se Deus ama você, se Deus tem um propósito para a tua vida, mas você é, como os jovens de hoje dizem, um vacilão, alguma coisa pode acontecer. Talvez aconteça coisa tão grave, talvez você perca o seu emprego. Talvez você bata o seu carro. Talvez alguma outra coisa, uma questão familiar aconteça, alguma situação com algum ente querido. Porque Deus quer que você atenda o seu chamamento. Por isso que eu digo, irmãos, nós precisamos ter temor do Senhor. Não vamos brincar com as coisas de Deus. Se você está na vida da igreja, é porque Deus te chamou para viver a vida da igreja. Então viva a vida da igreja dignamente. Não seja um vacilão. Seja alguém que viva pela fé. Que não ande pelas circunstâncias. Que viva pela fé. Amém, irmãos? Porque Deus pode mover coisas ao nosso redor para fazer com que nós vivamos de acordo com o que Ele quer. De acordo com a sua vontade. Bom, então o versículo 29. Veja a sequência do 29. Parece que aqui fala no final do versículo 28 fala, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Versículo 29. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. 31 agora. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, que tinha morrido, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Canaã? Não, foram até Arã, onde ficaram. Mas quem tomou a iniciativa para sair de Ur dos caldeus? Quem tomou a iniciativa? O pai de Abrão. Por quê?
Porque Abraão ainda estava cambaleando, irmãos. Isso muitas vezes acontece com a gente. Nós temos uma vida da igreja tão cambaleante. Tá certo? Eu acho que a palavra do Senhor, por um lado, é história, por outro lado, tem aplicação. Você tem que ver que essa palavra é para você. É para você reagir. É para você viver pela fé. E é para você seguir adiante. E é para você estar no lugar onde Deus quer que você esteja e que você não saia de lá. Se Deus te colocou na vida da igreja, não saia da vida da igreja. Mas está uma confusão tão grande, está uma bagunça, não importa. Não tome atitude precipitada, uma atitude sua. Não desconsidere tudo aquilo que Deus fez em determinado momento na sua vida, junto com os irmãos, na vida da igreja. Não difame a vida da igreja, por causa de experiências de fracassos, experiências pessoais que você possa ter tido, por causa da sua situação pessoal. Tá certo? Não leve outros a seguir você. Se Deus quer que você vá para Canaã, vai para Canaã. Se Deus te trouxe para Canaã, permaneça em Canaã. Porque é naquele lugar que vai ser edificado o lugar da habitação de Deus. Ó Senhor Jesus. Então tomou Tera a Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai. Tomou, foi Terá que fez isso. E ao invés de irem para Canaã, foram até Arã e ali ficaram. Havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã, morreu agora o Arã. O que aconteceu depois que Arã morreu? O que aconteceu depois que Tera morreu? O que aconteceu depois que Tera morreu, irmãos? Capítulo 12. O Senhor apareceu novamente para Abrão. Agora já é a segunda aparição. E é aqui que Deus maravilhoso aparece com o seu evangelho. Porque aqui não é a palavra sai, Abrão, da sua terra e da sua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Aqui é sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E continua, de ti farei uma grande nação. Olha, essas palavras ele não ouviu na primeira aparição. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, você vai ser uma bênção. Tem outra versão que fala assim, você será uma bênção. Se tu uma bênção. Quando Deus estava com Paulo, provavelmente ali nas regiões da Arábia, falando com ele, quando essa palavra veio, Deus mostrou para Paulo que a bênção que Abraão recebeu, a bênção que Abraão recebeu, não é uma coisa material, não é uma coisa pessoal para ele, mas esta bênção é o Espírito. É o Espírito. Amém, irmãos? Essa bênção do Evangelho que foi pré-anunciado a Abraão pelas Escrituras, que está nas Escrituras do Velho Testamento, esta bênção é o Espírito prometido. Então, versículo 3, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, na verdade, esse em ti não é em Abraão, mas é na descendência de Abraão, é em Cristo. Porque na genealogia de Jesus Cristo fala que Jesus é filho de Davi, é filho de Abraão. Então, nós não fomos abençoados na pessoa de Abraão, Abraão partiu, já se foi. Nós somos abençoados na pessoa de Cristo. Amém, irmãos? Na pessoa de Cristo. Em ti serão benditas, aqui abençoadas, a palavra correta, abençoados no hebraico, todas as famílias da terra.
É interessante, irmãos, que Abraão foi chamado para Deus ser um novo começo, porque aquelas gerações passadas se corromperam ali com Nimrod na Torre de Babel, se rebelaram, construíram a Torre de Babel como rebelião contra Deus. Deus veio e chamou Abraão. Então, a bênção é para Abraão, sim, mas a bênção também é para todas as famílias da terra, inclusive para todos os outros, todas as pessoas que viviam naquele momento. A bênção era para todos, irmãos, sem distinção. É para toda a terra, irmãos. O coração de Deus é amplo. O Espírito é para todas as pessoas. Novamente, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, preste atenção, essa aqui foi o segundo chamamento de Deus, a segunda aparição de Deus para Abraão. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Concorda comigo ou não? Concordou comigo ou não? O que diz em Atos? Apareceu o Deus da glória quando Abraão estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Mas agora no versículo 4, o que fala? Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. O pai dele morreu lá. Então aqui nós temos a segunda aparição de Deus para Abraão. E a terceira aparição que nós temos aqui nesse capítulo é o capítulo 7, o versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão, e lhe disse: darei a tua descendência, quer dizer, descendência que é semente, esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Sim, por um lado, as descendências são Isaac, né, que por ele veio a descendência, tá certo? Mas por outro lado, a semente aqui é Cristo. Amém? Então, o Senhor, Deus quando está falando isso para Abraão, ele diz: darei à tua descendência, darei a Jesus, darei a Cristo a terra, darei a Cristo toda a terra, e toda a terra é do Senhor, mas ela está usurpada pelo diabo. Mas toda a terra é do Senhor. Salmo 24:1, coloque por favor, que eu não tenho tempo para abrir aqui. 24:1, Salmo 24:1. Ao Senhor pertence, de novo, ao Senhor pertence, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Êxodo capítulo 19, versículo 5, por favor. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Por quê? Porque toda a terra é minha. Sim, por um lado, a terra é a terra de Canaã, é um tipo do Cristo todo inclusivo. Mas por outro lado, toda a terra é do Senhor. E um dia, toda a terra será recuperada pelo Senhor. No reino milenar, toda a terra será do Senhor. Amém, irmãos? Agora vamos voltar para Gálatas, capítulo 3, para eu finalizar a mensagem. Gálatas, capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículos... Bom, nós vamos ver o 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo está falando do evangelho que ele recebeu. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Isso está em Deuteronômio capítulo 27, 26. Então, no Velho Testamento está essa palavra, maldito. Isso é do Velho Testamento, Paulo está citando aqui. Todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Por que foi dada a lei? Do lado positivo, os 10 mandamentos. Os 5 primeiros mandamentos, o que nós temos? Deus é amor. Os últimos 5 mandamentos, o que nós temos? Que nós devemos amar o próximo. Então,
esses 10 mandamentos se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Amar ao próximo, não mentindo para o próximo. Amar ao próximo, não cobiçando as coisas do próximo. Amar o próximo, não furtando o próximo. Amém, irmãos? Então, nós precisamos amar o próximo, não como a nós mesmos. Isso é, amar o próximo como a nós mesmos, não é pouco ainda. Nós precisamos amar o próximo, amar os irmãos, amar as pessoas como o Senhor Jesus as amou. Esse deve ser o nosso parâmetro. Amém? Vamos seguir então. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pelas obras da lei? O justo viverá pela fé. O que é ser justificado? Ser justificado, irmãos, significa ser aceito. Ser aceito pelo Senhor. Ser aceito por Deus. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Isso está em Levítico 18:5, é outra palavra que Paulo está falando. Só que, por um lado, o lado positivo é que a lei Deus é amor e que nós temos que amar o próximo. Mas, por outro lado, irmãos, a lei, ela mostra quem Deus é. Mas, por outro lado, a lei, ela expõe quem você é. O que você é. Quando o povo falou, tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. Êxodo capítulo 19, versículo 8, parece que é isso. Êxodo 19, 8. O povo falou a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. Irmãos, eles não se conheciam a si mesmos. O homem, ele não consegue praticar a lei, porque há algo dentro do homem que é o pecado. Tá certo? Ele não consegue. Então aqui fala, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, aqui, essa parte, aquele que observar os seus preceitos, viverá por ela, viverá por eles viverá, que é uma citação de Levítico 18:5. Versículo 13. Paulo falando para os irmãos que são confusos, enfeitiçados, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Por quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, irmãos, quando Cristo morreu, a sua morte substitutiva na cruz, Ele se tornou maldito por nós. Ele morreu por nós. Tá certo, irmãos? Por isso agora nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Louvado seja o Senhor. E agora vamos ler juntos o versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o que é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão é o Espírito. João capítulo 7, versículo 39. João 7, 39. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmãos, aqui na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo não usa a expressão Espírito Santo. E em várias partes do Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, Paulo fala só o Espírito, o Espírito, o Espírito que dá vida, o Espírito, o Espírito. Por quê? Porque o Espírito hoje que nós recebemos, ele traz o Espírito Santo, ele traz o Filho de Deus, ele traz o Pai para dentro de nós. O Espírito, irmãos, nos remete ao óleo composto da unção de Êxodo capítulo 30, dos versículos 23 a 25. Aquele óleo que ungia os sacerdotes. Aquele óleo era, em princípio, um azeite de oliva puro, misturado, combinado com algumas especiarias que se referem à morte e à ressurreição do Senhor. Então, no Espírito Santo, ou no Espírito de Deus, que já estava, que é eterno, irmãos, que está desde o início da criação, porque o Espírito de Deus pairava por sobre as águas,
àquele Espírito foram adicionados esses novos elementos da experiência de Cristo na terra. A sua encarnação, o seu viver humano, a sua morte, a sua ressurreição. Quando ele ressuscitou, ele foi glorificado. Quando ele foi glorificado, o Espírito passou a existir. Nossa, mas é isso mesmo? Isso é uma heresia. O Espírito já existia assim, eu falei para você. O Espírito existia, mas não existia como a gente compartilhou ontem em Leme. Não existia o Espírito Plus. O que é o Espírito Plus? É o Espírito mais de adicionar, uma conta aritmética, mais. Então, 1 mais 1. Então, é esse Espírito, mais a encarnação, é o Espírito Santo, o azeite de oliva, mais a encarnação de Cristo, mais o viver humano de Cristo, seus sofrimentos, mais a crucificação de Cristo, sua morte, sua descensão, sua ascensão, a sua ressurreição, a sua glorificação. O Espírito ainda não era, o Espírito ainda não fora dado. Quem falou isso? Jesus. Mas, irmãos, no original, não é assim que nós vemos. No original, irmãos, é diferente. Fala que o Espírito não existia até aquele momento. Essa é a versão. Agora eu me anotei em algum lugar, não estou achando aqui. Mas é assim na interlinear do Novo Testamento. No interlinear grego, o Espírito não existia. O Espírito não existia? Não. Não é que o Espírito não existia. O Espírito plus, com todos esses ingredientes, composto, o óleo composto da unção, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. E a Bíblia fala que o último Adão, 1 Coríntios 15, 45b, tornou-se o Espírito que dá vida. E 2 Coríntios capítulo 3, 17 fala, agora, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O versículo 18 fala, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor. Irmãos, não tem nem vírgula nem o aí, no original. É como pelo Senhor Espírito. É esse Espírito que nós estamos falando. O Espírito de Deus. O Espírito passou por um processo que seguiu esses passos de Cristo, que foram adicionados esses elementos, e agora se tornou tão rico para mim e para você. Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? Tudo o que você precisa, você encontra nesse Espírito. Tudo o que você precisa, Ele é para você. É o Espírito. Foi claro então, irmãos? Os irmãos entenderam tudo? Por favor, hein? Quando você fizer uma edição dessa mensagem, faça coisa bem ampla, tá bom? Para pegar tudo que eu falei aí, tá certo? Agora então, os irmãos podem compartilhar ou não? Amém. Ó Senhor Jesus, irmão, nós somos muito privilegiados. Vivemos nessa era ímpar. Vivemos nesse tempo que o Senhor nos colocou na vida da igreja. Aqui fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Depois 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Eu sou gentil, a bênção de Abraão chegou a mim, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, eu recebi, irmãos, nós recebemos pela fé, recebemos o Espírito prometido. Esse Espírito prometido é fantástico, irmão. Como o irmão explicou aí, está pronto.
O vitaminado está pronto. Irmão, nós podemos desfrutar do Senhor, nós podemos bebê-lo, nós podemos nos encher dele. Ele é suficiente, ele é o Espírito todo inclusivo, tudo que eu preciso está nele. Tudo que eu preciso está nele para viver uma vida da igreja não cambaleante, não cocheante, né? Cochear é você ficar, será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que é verdade? E irmãos, é real, é o Espírito da realidade, é o Espírito prometido, é o Espírito pronto, está tudo consumado, está tudo nele. Tudo o que eu preciso para viver uma vida vitoriosa está nele. Aleluia! Aleluia, graças ao Senhor. Estava pensando um pouco, né? O Senhor apareceu, Deus apareceu para Abraão e depois levou um tempo, né? Passou um tempo para o Senhor poder aparecer de novo, né? E depois mais um tempo para o Senhor aparecer de novo. Faz quanto tempo que o Senhor não aparece para nós? Ó Senhor Jesus, todos os dias, irmãos, através dessa bênção que nós recebemos, que é o Espírito, o Senhor ele pode aparecer para nós. Na nossa comunhão, né, com o Senhor, ele pode se revelar para nós. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, nós podemos ver o Senhor. E nós vemos o Senhor na palavra. É na palavra que nós podemos tocar e ver a pessoa do Senhor nessa comunhão de mão dupla. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Irmãos, amém. Eu gostaria de ver o Salmo 102, versículo 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. E Mateus também diz que Jesus falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão sobre ela. E quando foi falado do Espírito, irmãos, por que a igreja prevalece? Desde quando Jesus a edificou. Porque é o Espírito que conduz a igreja. Louvado seja o Senhor. E nós somos também pedrinhas que fazem parte dessa edificação. Irmãos, o Senhor estava me impressionando no meu espírito, a preciosidade disso. Nós fomos chamados para fazer parte da igreja de Cristo nessa geração. Antes de nós vieram outras gerações, e também o Senhor a igreja estava lá, aquela geração partiu, está na glória, e agora nós estamos aqui vivos, fazendo parte da igreja dessa geração. Louvado seja o Senhor. Irmãos, olhando para o passado, naquele Império Romano, o que aconteceu? Os irmãos eram jogados na arena, iam cantando hinos. Quando eu vejo cenas ou ouço algum cântico sobre esse fato ocorrido, eu choro no espírito. E a igreja permanece. E quando isso aconteceu, cresceu mais ainda. Porque é o Espírito todo inclusivo. Como disse, o Espírito sempre existiu. O Espírito é eterno, não tem princípio nem fim. Porque é o Espírito de Deus, mas passou por um processo, né, através de Jesus Cristo. E agora todo esse Espírito está à nossa disposição. Senhor Jesus, isso é tremendo, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor pelo Espírito. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor nos deu Espírito, o Senhor nos deu vida. Senhor Jesus, aleluia. E nós podemos comer e beber do Senhor Jesus todo dia, todo instante, e nos encher dele. Nós fica vazio de nós, mas cheio do Senhor Jesus, buscando a presença dele, né? Senhor Jesus, o irmão Hamilton compartilhou ali, comunhão, falar com Deus e ouvi-lo. Senhor Jesus, então nós podemos falar com Deus, nós podemos ouvi-lo, nós podemos nos aquietar na presença dEle, e Ele está cuidando de nós um a um, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, e nós estamos experimentando esse Cristo vivo.
Amém? Eu quero experimentar mais e mais do Cristo vivo. E esse Cristo vivo nos enche de vida, de alegria, de paz, porque Ele tem tudo que nós precisamos. Então, nós precisamos nos chegar a Ele e valorizar. Valorizar esse Deus maravilhoso pela palavra, pelo Espírito. Irmãos, nós temos o Espírito. O inimigo não quer que você use o Espírito, não. O inimigo não quer. Ele coloca uma tricaizinha para você distrair. Mas nós usamos nosso Espírito. E nós envergonhamos o inimigo do nosso Deus. Porque o nosso Deus escolheu as coisas loucas, fracas, que nada são. Não valem nada. Mas nosso Deus está dentro de nós. Para lançar Satanás por terra e pisotear nele. Porque o Senhor Jesus que dá a vitória para nós. A vitória vem do nosso Senhor. E agora o Senhor quer que nós preguemos o Evangelho. Levamos Cristo para aqueles que estão lá fora escravizados. Como, Senhor Jesus? Como que eu vou? Eis-me aqui. Eu sou fraca, falha e mortal. Mas o Senhor está dentro de mim. E Ele me escolheu. Se Ele me escolheu, Ele vai me levar. Ele fala, vai, filha. Vamos. E cada um de nós, né? Ainda que fala nós, a nossa experiência com o Senhor Jesus. E ainda é pequenininha, pode ser uma experiência de um grãozinho de areia, mas é para a glória e honra do Senhor. Amém? Então é comunhão com o Senhor. Eu preciso me aquietar na presença de Deus e ouvi-lo e aprender dele, né? Senhor Jesus, eu falo muito. Aí eu falo, Senhor, eu preciso ficar quietinha, ouvindo. Ô, Senhor, como eu sou impaciente. Então o Senhor Jesus está nos ensinando. E Ele vai fazer porque Ele é o Senhor e Ele é Deus. Amém? Aleluia, irmãos. Olha só o título. Espírito, o Espírito, o Espírito. Tem um artigo aqui definido. O Espírito. A bênção do Evangelho pregado a Abraão. Irmãos, nós fomos abençoados no descendente de Abraão, que é Cristo. E esse Cristo hoje está em nós como o Espírito. Quando João escreveu o Evangelho, ele falou, o Espírito ainda não era, não existia. Mas como assim? Irmãos, esse Espírito completo, como o Celso disse, né? A vitamina completa de alfa a ômega, não é de A a Z, de alfa a ômega, certo? Tudo isso, todos os elementos de Cristo, sua encarnação, o viver humano, morte, ressurreição, ascensão, entronização, posse. Tudo isso está no Espírito. E hoje, irmãos, esse Espírito já habita dentro de nós. Amém. E quando Abrão foi chamado, o pai exaltado foi chamado de Ur, ele foi chamado para sair de Ur para ir até Canaã. Ele andou a metade do caminho só, irmãos. A distância de Ur até Arã é mais ou menos 950 quilômetros. E de Arã até Canaã, mais ou menos 900 quilômetros. E nós paramos no meio do caminho ou só no começo do caminho? Ó Senhor Jesus, nós fomos chamados para estar em Canaã. E se chegarmos lá, fiquemos lá. E se ainda não chegarmos, temos que chegar lá, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Nós temos que ouvir o Espírito falar conosco. E isso é possível quando nós paramos na presença do Senhor. E ouvimos esse Deus da glória falar conosco o tempo todo. Segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta ouvimos uma reunião maravilhosa na palavra. Ontem, hoje, irmãos. Só não avança quem não quer. Nós temos que ouvir o Senhor. Quando Ele fala, tem que ter um sentido. Eu quero obedecer a palavra do Senhor. Irmãos, somos privilegiados. Nós ouvimos a palavra do Senhor e não podemos nunca retroceder. Ele fala, mas o Senhor quer uma reação. Ele quer que a fé seja produzida em nós através do seu falar. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que palavra gratificante, que palavra encorajadora. Essa palavra é para mim. Tudo que o Senhor falou hoje é para mim. Eu preciso me despertar, eu preciso reagir, eu preciso ouvir o Senhor, amar, continuar amando e amando muito mais esse lugar que o Senhor colocou.
há quase 40 anos, irmãos. Eu era uma criança e ainda com criança, não de tamanho, de idade, tá, irmãos? Tá, mas eu era inexperiente. Eu conheci o Senhor e como eu amei o Senhor, como eu amei a vida da igreja, eu conheci esse verdadeiro Senhor através da palavra. A gente ia em outros lugares, não conhecia o Senhor. Mas a vida da igreja nós conhecemos e aprendemos o que o Senhor é para nós. Tudo que o irmão falou, a gente tem que desfrutar muito ainda dessa palavra hoje, todos os dias, porque o irmão começou desde a criação da criação que o Senhor fez de Deus, começou falando de Abraão, vindo para chegar até Atos, até Paulo, o que Paulo falou pelos Gálatas, né? Eu me senti aqui quando ele falou, né? Ó Gálatas insensatos, né? Malditos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Irmãos, muitas vezes a gente é ingrato. O Senhor está falando aqui, você quer fazer da sua maneira, perguntou na vida da igreja, já ouvi muita palavra, e eu quero seguir o que eu acho que é para seguir. Não, irmãos, nós precisamos ouvir a palavra a todo momento, ter essa comunhão como que é? Mão dupla, né? Eu estou ansiosa, estou muito feliz, porque eu tenho muita coisa para falar, mas não consigo falar. Mas eu estou desfrutando, eu quero desfrutar desse Senhor. Louvado seja o Senhor pela vida da igreja. Ame cada irmão, não como você ama você, mas mais ainda, esqueça das suas coisas. Ame o irmão, sinta a situação do irmão, mais do que você tem a sua, porque você não tem problema, como o irmão Remilton falou. Não espere acontecer alguma coisa. Desfrute do Senhor, siga, obedeça ao Senhor, ame a palavra e viva pela fé. Amém. Eu fui muito encorajada nessa manhã. Foi como chegar cansada, com calor e tomar uma Coca-Cola gelada. Me refrescou, essa palavra me refrescou. Senhor Jesus, irmãos, me fez lembrar quando eu ganhei o Senhor. Porque como Abraão ganhou o Espírito, ele nem sonhava com tudo que aconteceu depois, né? Imagina, são as primeiras histórias da Bíblia, né? Que vêm para nos encorajar. Senhor Jesus, Abraão recebeu pela fé, irmãos. Era abstrato naquela época. Ele creu em algo que ele nem imaginava que ia se realizar, mas ele creu. Senhor Jesus foi imputado para ele por justiça, ele foi considerado amigo de Deus. Amém. Nós vimos, irmão, está na Bíblia. Nós somos resultado de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Amém. E aí fui lembrando, né? Senhor, obrigado, porque hoje o Senhor pode morar em nós, o Senhor está em nós, Ele está disponível, o Senhor é vida para todo aquele que o buscar. Amém. É só invocar. Senhor Jesus, a gente veio conversando no carro, minha filha e eu, a gente pode invocar o nome do Senhor, e fui lembrando ela, Abraão invocou, Moisés invocou, José invocou. Quantos invocaram o nome do Senhor na Bíblia? Não é doutrina, é vida, é realidade. Invocar o Senhor nos traz o Senhor, esse Espírito completo, plus. Amém. Que delícia. Amém. Aí queria ler com vocês a primeira estrofe, o primeiro do hino 310. Senhor Jesus. Meu espírito possui, viva fonte que flui, Senhor. Deus triuno fluindo sem fim. Manancial é Deus Pai, Cristo Filho jorrar, e o Espírito dá vida a mim. Como amo esse doce fluir, faz minha vida da alma negar, faz crescer mais em mim, ó Senhor, até a coroa da vida eu ganhar. Amém. Senhor Jesus, aleluia, porque o manancial é Deus. Senhor Cristo, Senhor é o jorrar da vida de Deus.
Senhor, nas reuniões da igreja. Senhor, nessa palavra que o Senhor veio nos falar nessa manhã, Senhor, a respeito da obediência, né? Que na obediência está a presença de Deus. Se obedecerdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, Senhor Jesus. Porque nós queremos ser um por falar do Senhor. Também com respeito a invocar o nome do Senhor que eu ganhei. Que o invocar o Senhor traz tudo que o Espírito é. Traz o próprio Deus até nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmão. Amém. Senhor Jesus. Vou catar o próprio Deus para dentro de nós. Aleluia. Eu desfrutei muito desse versículo 14 de Gálatas 3, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui fala do o Espírito prometido, né? Isso é uma bênção de Deus para nós. Isso daí é o amor de Deus para nós. Esse Espírito pronto, esse Espírito plus, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor não só se entregou por nós para nos salvar, Ele também nos deu algo para nos capacitar a viver pela vida dEle. Esse Espírito prometido. Depois, aqui antes ele fala pela fé. Aí o irmão Hamilton falou do ouvir da fé. Outra bênção do Senhor para nós. Todos os dias nós podemos ouvir da fé. Nós podemos ter essa palavra que nos direciona. Nós somos filhos, né? Acho que a experiência de todo mundo aqui é, pelo menos, ser filho. Ser pai, não é minha experiência ainda. Mas ser filho, todos nós temos essa experiência. E a experiência de um filho, muitas vezes, é de um filho rebelde. É um filho que, né, falha muitas vezes. Mas aí ele tem um pai para ajudar, para o conduzir. E este é o nosso Senhor. Ele é um pai para nós. Ele é o nosso pai. Ele cuida de nós. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E aí, ainda assim, nesse trecho aqui de Gálatas, fala um contraste, que é esse versículo 14 e o versículo 10, que fala de maldito. Aqui ele fala que para que a bênção, ou seja, abençoado nós fomos, pela fé, pelo Espírito prometido, nós somos abençoados. E aqui no versículo 10 ele fala de ser maldito. Todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. A lei, nós temos visto, né? Ela é boa, mas ela não faz o homem cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! E muitas vezes a nossa condição é de querer viver na lei, é do certo e errado, irmãos. O Espírito foi dado, é só desfrutar. Nos serviços ao Senhor, é só desfrutar. Sexta-feira nós desfrutamos, né? Nós precisamos servir ao Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos esse coração de servir a Ele. Todos nós somos sacerdotes, servir ao Senhor. E não é pelo nosso esforço, pelo nosso conhecimento, é pelo Espírito. A bênção foi dada, a bênção do Espírito. Agora é só desfrutar. Junto com os irmãos, também um encorajar o outro. Quando nós encorajamos os irmãos, seja falando um amém, seja vindo aqui compartilhar, né, seja servindo, há esse encorajamento mútuo. Ó Senhor Jesus, essa é a vida normal da igreja. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Eu fui bastante encorajado também nessa manhã, irmãos, com essa palavra. A gente viu aqui na experiência ali de Abraão, né? Ó Senhor Jesus, o Deus da glória apareceu a Abraão. O Deus da glória também apareceu para nós nessa manhã. Graças ao Senhor. Mas algo que me chamou bastante atenção é quando o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas. Ele está realmente encorajando os irmãos ali, os Gálatas, a retornar para o princípio. Ó Senhor Jesus. Estava encorajando eles voltarem para o Senhor Jesus.
Irmãos, nós somos encorajados sempre a voltar para o Senhor. E algo que o irmão Remildo falou no início da palavra foi a questão da comunhão. Realmente, nós fomos encontrados pelo Senhor, não fomos? O Abraão foi encontrado pelo Senhor, o apóstolo Paulo foi encontrado pelo Senhor. Nós também fomos encontrados pelo Senhor. Mas agora, para nós desenvolver a nossa salvação, nós precisamos continuar tendo comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor na onde? Na palavra. Comunhão com o Senhor na onde? Na oração. Comunhão com o Senhor também servindo ao Senhor. É a nossa comunhão com o Senhor também. Também, irmão, comunhão é participando das reuniões. Então, eu fiquei bastante assim, encorajado mesmo, irmão, nesse sentido, porque o Senhor está sempre falando conosco. E o Senhor estava conduzindo o Abraão para onde? Para Canaã, não é verdade? Para Canaã, né? Mas ele parou por um tempo, mas graças a Deus o Senhor veio falar novamente com ele, né? E novamente o Senhor também vem falar conosco. O Senhor sempre está falando conosco. Sempre está nos trazendo de volta. O Senhor nos ama tanto, irmãos, que Ele não desiste de nós. Se fosse qualquer um de nós nessa situação, nós já tínhamos desistido, né? Mas o Senhor não desiste. Ele está sempre falando para nós. Sempre falando para nós. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele nos quer nos levar para Canaã. Então, outra coisa que eu toquei é isso. Se nós já chegamos em Canaã, vamos permanecer. Se nós não chegamos ainda, vamos então caminhar para Canaã, irmãos. Vamos deixar as coisas da lei, da nossa mente, da tradição, né? E vamos seguir o Senhor. E aí eu queria até Gálatas capítulo 3, né? O versículo que o Samuel leu agora, né? Que o irmão leu. 3,14. Esse versículo aqui é muito rico. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então hoje tudo que nós precisamos está no Espírito todo inclusivo. Tudo o que nós precisamos está no Espírito. Irmão, o que requer de nós? Desfrutar do Espírito, dessa realidade. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente esse versículo 14 é muito rico porque é uma revelação que Paulo apresentou. Até esse momento, ninguém sabia que o Espírito era o que Deus tinha prometido para Abraão. Mas Paulo deixou muito claro, o que Deus prometeu para Abraão é o Espírito. Irmãos, o Espírito foi prometido há muito tempo para chegar até nós agora. E pela fé nós recebemos o Espírito. Ó Senhor Jesus. E o que Paulo está querendo mostrar, irmãos, é que muitas coisas, não só a questão de voltar para a lei, da circuncisão, etc. e tal, mas muitas coisas querem nos distrair de vivermos no Espírito, de vivermos pela fé. Irmãos, nós não podemos ser distraídos. O que nós precisamos é realmente viver no Espírito. Isso ainda vai ter bastante reforço nesse livro aqui. Irmãos, eu quero viver no Espírito. E essa é, na verdade, a vida cristã. Não é qualquer coisa de comportamento, de ficar buscando se reformar ou coisa assim. Irmãos, é o Espírito trabalhar em nós. E nós vivemos o Espírito. E no final do versículo 17 aqui, tem uma palavra muito boa aqui, que apresenta que a promessa foi o Espírito. A lei veio depois, tal. Mas essa aliança já havia sido feita com Abraão. E a lei que veio depois não pode, aqui é o final aqui, não a pode abrogar, não pode revogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Irmãos, graças a Deus, ninguém pode desfazer essa promessa. Nada pode desfazer essa promessa. Estamos aqui, recebemos o Espírito, porque nada pode desfazer a promessa de Deus. Irmãos, e o Senhor tem muitas coisas para nós ainda.
O Senhor falou, eu vou edificar a minha igreja. É uma promessa dele também ou não? E alguma coisa vai poder desfazer essa promessa? Aleluia. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pelo Espírito prometido. Então, poucos avisos agora, irmãos. Pode projetar os avisos aí, por favor. Primeiro aviso é não esqueçam do Espírito prometido. Segundo, o Bom Depósito ainda continua. Apresentamos para os irmãos essa possibilidade de você fazer depósito para ter um recurso quando tiver conferência, precisar viajar, fazer inscrição, etc. e tal. Você pode fazer essa poupança e esse dinheiro vai ficar no seu nome e quando você precisar, você pode retirar. Então, mês a mês, você pode guardar uma quantia, tá certo? E reservar para esse momento da conferência de jovens, de adolescentes, de comunhão entre igrejas, seja lá o que for, você pode usar esse recurso. Amém? Então, qualquer coisa pode falar com o Mateus Marçal. Chamados para fora é a reunião de jovens que vai ter hoje aqui na Casa 1. Às 17 horas, encorajamos todos os jovens a participar. Amém? Então aí, ó. Encontro de casais no dia 3 de maio. Eu estou falando de lembrança, porque não estou enxergando. No dia 3 de maio, às 16 horas, sábado, tá? E vai ser numa chácara em Campinas. Os irmãos que quiserem participar podem dar o nome, fazer inscrição até dia 15 de abril. Precisa ser mandado o nome até dia 15 de abril. E no dia 4 tem, zoom no, isso. 4 de maio, às 9 horas, domingo, tem uma comunhão entre as igrejas, tá? Então são 2 eventos, vamos falar assim. Então, dia 3 é o encontro de casais e dia 4 é uma comunhão entre as igrejas ali em Campinas. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, se alguém quiser mais informações, também pode falar comigo depois. Ó Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Quem tem espírito aqui? Quem recebeu essa promessa? É? Tem mais uma? Sim, perdão, é verdade. É verdade, ó. Save the date. Plus, save the date. The life-giving spirit. Oh Lord Jesus. Irmãos, church. Esse negócio de church está pegando por aí, né? Bom, irmãos, eu não sei porquê, mas tem essa questão de usar algumas coisas em inglês aí. Mas guarde essa data, tá bom? Dia 27 de abril, esse mês já, no último domingo do mês, às 19 horas, vamos ter a reunião de pregação do Evangelho. Lembrando os irmãos também que temos aqueles folhetos que estão à disposição dos irmãos no serviço de literatura. Podem usar esses folhetos para fazer o convite para as pessoas para o dia 27 de abril. E vamos orar por isso também. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pelo Espírito prometido. Hoje recebemos o Espírito. Hoje vivemos pelo Espírito. É essa vida que o Senhor tem para nós. Uma vida no Espírito. Ó Senhor Jesus, por isso invocamos o teu nome, para viver no Espírito, para andarmos no Espírito. Senhor, abençoe tua igreja, abençoe-nos nessa semana, cada irmão, cada irmã, cada família. Senhor, guarda-nos, Senhor, de sermos distraídos. Leva-nos a estar mais e mais na comunhão com o Senhor, nos enchendo do Espírito. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas reuniões desse final de semana. Continua abençoando. Abençoa a reunião dos jovens nesta tarde. Abençoa as reuniões que terão nessa semana, durante a semana. Senhor, cada encontro, cada comunhão. Senhor Jesus, o Senhor esteja conosco, nos levando adiante. Nós te amamos, Senhor. Só podemos te agradecer, porque o Senhor é aquele que cumpre as tuas promessas. Aleluia, pelo Espírito prometido. Jesus é o Senhor.